Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é saúde e a gente conversa com o Dr. Emir Tamada Júnior, médico oftalmologista. Doutor, a gente estava entrando nesse assunto de quem deve fazer a cirurgia de pálpebras, quando ela é necessária, quando não é, quando é só uma vontade do paciente. Certo. Agora, é uma cirurgia fácil de ser realizada? A gente não pode dizer que existe cirurgia fácil, né? Toda cirurgia ela tem que passar por um planejamento cirúrgico, avaliação pré-operatória. Então, o cirurgião ele tem que entrar na cirurgia, teoricamente, por mais simples que seja, tecnicamente falando, entrar com respeito, né? Respeito ao um procedimento invasivo. Então, assim, a gente vê em congresso, assim, falar de casos que tiveram complicações gravíssimas em cirurgias teoricamente fáceis, né? Então, assim, acho que o bom planejamento, a cautela do cirurgião, a parcimônia, isso é muito importante. Numa cirurgia de pálpebra não pode ser diferente, né? A gente não pode se preocupar apenas com a parte estética, né, de querer tirar o excesso de pálpebra, tem que se preocupar principalmente com a parte funcional. Então você não pode fazer uma blefaroplastia, né, uma cirurgia de retirada de excesso de pálpebras, de modo que fique faltando pálpebra para fechar o olho durante o sono. Esse é um dos principais riscos que essa cirurgia pode trazer? Assim, seria uma das complicações, né? Talvez uma das mais comuns, né? Chama-se hipercorreção, você tira demais, né? Naquele afã de querer esticar demais a pele do paciente. E aí o paciente vai se deitar, vai dormir, o olho não fecha até o final. E isso acarreta graves problemas para o globo ocular, principalmente para a córnea, né? Quer dizer, o senhor estava falando da questão da funcionalidade da pálpebra. Então, uma pálpebra que não fecha, ela ocasiona o quê? Pode ocasionar cegueira? Não. Pode. Num caso extremo até poderia. Se a córnea ficar ressecada durante um período prolongado, e se nada for feito para tentar reverter essa complicação, né? Existem complicações intraoperatórias, né? Muitas vezes um cirurgião que desconhece a anatomia do local, né, ou que tem pouca familiaridade, então ele pode lesar vasos e ter hemorragias assim, massivas na órbita, entendeu? Hematomas que aumentam a pressão intraocular no pós-operatório. Então, assim, não é simplesmente chegar e tirar a pele, não. Muita gente tem esse conceito errado, né, e a gente vê por aí algumas complicações de pessoas assim médico, mas que não está especializado, que não está preparado, que não está familiarizado com aquele tipo de cirurgia, né? Então isso é importante, né? Agora, nesse tipo de cirurgia, doutor, é interessante que haja um oftalmologista ou qualquer cirurgião plástico é capaz de fazer esse tipo de cirurgia? Eu diria assim que as áreas mais afins com esse tipo de cirurgia são a oftalmologia e a cirurgia plástica. Então, assim, dentro da minha área, dentro da oftalmologia, há oftalmologistas, uma boa parte não opera pálpebras. Assim que eu imagino que dentro da cirurgia plástica, há cirurgiões plásticos que não operam pálpebras, né? O importante é que, dentro de uma dessas duas especialidades, ou o cirurgião plástico ou o cirurgião oftalmologista, dominem bem a anatomia periocular, né? Como é que é feita essa cirurgia, doutor? Então, basicamente, anestesia local, com ou sem sedação, né? E se faz, primeiro, assim, se mede o quanto de pálpebra deve ser retirado, com olhos abertos, com olhos fechados. Você faz o exame oftalmológico inicial para saber. Tem algum instrumento que meça a quantidade de pele que tem que ser retirada? Existem alguns compassos, né? Se mede com régua, você pinça e marca antes da cirurgia, né? Aquele excesso a ser retirado. E eu digo assim, o exame oftalmológico é importantíssimo, por quê? Tem paciente que tem já uma predisposição, tem uma patologia ocular. O paciente já tem olho seco. Então você vai fazer uma cirurgia poupando um pouco mais de pálpebra, você não vai tirar tanto. Por quê? É uma pálpebra que já tem tendência, é um olho que já tem tendência a ressecar. Se aquela pálpebra ficar justa demais, vai ressecar mais ainda no pós-operatório, né? Acuidade visual, mede-se a pressão intraocular, tem que saber o histórico do paciente em relação a cirurgias anteriores, procedimentos estéticos anteriores, se tem alergia à anestesia ou não, a parte cardiológica, se está boa. Então, tem que fazer toda uma análise pré-operatória como para qualquer cirurgia, né? Tem alguma idade mínima para se fazer essa cirurgia? Não, assim, não existe uma idade mínima.
Mas, via de regra, a gente observa que a maior parte das vezes, assim, esse excesso de pálpebra, o que a gente chama de dermatocálase, é mais comum depois dos 30 anos, 35. Depende muito, assim, de genética familiar, né? Tipo de pele também, né? Exposição excessiva solar, que também degrada bastante as fibras de colágeno do rosto. Então, assim, tem vários fatores, assim, tem várias variáveis que influenciam na idade em que aquela pessoa vai desenvolver a dermatocálise, em que a pálpebra vai começar a sobrar. Isso é muito variável mesmo, né? Mas, assim, vamos dizer, se jogar uma idade, a partir dos 35 anos em diante, a gente começa a observar em algumas pessoas. Quer dizer, vamos supor que vá uma moça de 18 anos lá no seu consultório, vai ser um daqueles casos que o senhor vai mandar a pessoa provavelmente passear. 18 anos é um bebê ainda, não tem nem nada que tirar lá, né? Não tem pálpebra nenhuma sobrando, né? 18 anos nada, com certeza. Existe, você falou a questão de cuidado com alergia, enfim, né? Mas especificamente em relação à cirurgia de pálpebra, existe alguma contraindicação? Pessoas que não podem fazer em hipótese alguma? Então, assim, por exemplo, tem pacientes com... Isso aí é até um exemplo interessante. Pacientes que têm um distúrbio psicológico bastante grave, né? Por exemplo, paciente que está muito depressivo, que está, assim, vamos dizer, está cheio de problema né? E que não é uma fase legal para fazer uma cirurgia. O que acontece? Às vezes a pessoa tem certas pessoas que depositam muita expectativa naquela cirurgia. A vida está toda errada, a pessoa está com a cabeça completamente enrolada com os problemas. Então, assim, não vai ser uma cirurgia de uma parte do corpo que vai resolver a vida dela, né? Então, assim, esse paciente eu oriento a fazer, assim, um tratamento psicológico primeiro, né? A gente conversa numa boa para que a pessoa entenda que a felicidade não está ali só naquela cirurgia, né? O conceito de felicidade é muito mais amplo do que uma cirurgia, do que uma pálpebra, um seio de silicone, uma lipo, né? Acho que vai além disso, né? Então a gente tem que conversar bastante sobre isso. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre saúde ocular. Nós voltamos em instantes. Até já.